Oi, oi, meu nome é Haridan e você está no canal Seja Luz, então seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu estive mais ou menos aí cerca de um mês sem estar trazendo vídeo novo aqui para o canal, mas graças a Deus nós estamos de volta. Então caso você seja novo por aqui, já te peço, já te convido a se inscrever aqui no canal, porque nós teremos vídeo novo toda semana. E nós estamos quase alcançando aí a meta dos 500 inscritos, mas para isso eu preciso da sua ajuda. Então te peço, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, para assim nós estarmos juntos pregando o Evangelho e alcançando mais e mais pessoas para o reino de Cristo Jesus. Mas enfim, hoje nós iremos dar continuidade na nossa série de estudos desse livro aqui, Eventos Sinais, e nós já vamos para o 13º capítulo. Nós iremos falar sobre a chuva serôdia. No último estudo nós vimos ali sobre a sacudidura, que é uma divisão, uma separação que irá ocorrer no meio do povo de Deus, separando ali, o trigo do joio. Mas o que ocorre após essa sacudidura? É exatamente a chuva serôdia que nós veremos no nosso estudo de hoje. Você sabia que na agricultura do antigo Israel bíblico havia duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia? A chuva temporã caía no outono e ela permitia que o grão lançado no solo germinasse e brotasse. Essa era a primeira chuva para o início do plantio, só que ela se estendia através dos meses até chegar no período da primavera, que era por volta ali do mês de março e abril. E aí sim vinha a chuva forte, a segunda chuva, a chuva serôdia. Essa segunda chuva, ela amadurecia o grão e o preparava para a colheita. E é interessante porque Deus ele usa essa linguagem de chuva temporã e chuva serôdia para falar sobre o derramamento do Espírito Santo. Mas como assim? Fique comigo até o final desse vídeo para você compreender melhor esse assunto. Mas antes de iniciarmos, te convido a juntos fazermos uma oração. Oremos. Santíssimo Deus, Pai Todo-Poderoso, que habita no mais altos céus, louvado e agradecido seja o teu santo nome. Nesse momento daremos continuidade a essa série de estudos. Venha nos iluminar, venha nos dar sabedoria, venha nos dar entendimento para compreender esse assunto tão importante, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Te convido a abrir sua Bíblia comigo em Joel e nós iremos ler o capítulo 2, versículo 23. A palavra de Deus vem nos dizendo: Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor vosso Deus, porque ele vos dará em justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. Então aqui em Joel, no capítulo 2, versículo 23, vem falando sobre a chuva temporã e a chuva serôdia. Porém, esse texto aqui está se referindo ao Espírito Santo. Veja o que nos é dito aqui no livro Eventos Sinais, na página 114. Como o orvalho e a chuva são dados primeiro para fazer com que a semente germine e depois para amadurecer a colheita, assim é dado o Espírito Santo para levar avante de um estágio para o outro, o processo de crescimento espiritual. O amadurecimento do grão representa a conclusão do trabalho da graça de Deus no coração humano. Pelo poder do Espírito Santo, a imagem moral de Deus deve ser aperfeiçoada no caráter. Temos que ser completamente transformados à semelhança de Cristo. Mas agora vamos entender melhor todo esse processo. Antes da ascensão de Jesus aos céus, antes dele voltar aos céus, ele prometeu aos discípulos que não os deixaria sozinhos. Ele prometeu lá em João, no capítulo 16, versículos 16 e 17, que enviaria um outro consolador para eles, que seria o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo guiaria os discípulos, capacitaria o povo de Deus para cumprirem a ordem dada pelo próprio Cristo de pregar o Evangelho a todo mundo, a todas as pessoas. E os discípulos, eles deveriam aguardar essa promessa de receberem o Espírito Santo em Jerusalém, uma ordem que foi dada pelo próprio Cristo. Foi lá em Jerusalém onde Cristo havia ministrado tantas vezes, onde ele sofreu, onde foi sepultado e também ressuscitou dos mortos. E nós vemos então lá no livro Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus, que de fato os discípulos eles cumpriram essa ordem de Cristo, aguardando o cumprimento da promessa lá em Jerusalém. Mas a pergunta que eu faço é: como foi essa espera? Aqui vem nos dizendo: ao esperarem os discípulos pelo cumprimento da promessa, humilharam o coração em verdadeiro arrependimento e confessaram sua incredulidade. Os discípulos oraram com intenso fervor para serem habilitados a se aproximar das pessoas e em seu trato diário falar palavras que levassem os pecadores a Cristo, deixando de lado todas as divergências, todo o desejo de supremacia, uniram-se em íntima comunhão cristã.
Então o que a gente percebe aqui é que essa espera não foi uma espera ociosa, mas eles se uniram uns com os outros e se humilharam diante de Deus, confessando todos os seus pecados e deixando de lado tudo aquilo que os afastava do Pai. Somente assim eles puderam então receber o poderoso derramamento do Espírito Santo. E esse derramamento do Espírito Santo que ocorreu ali no dia de Pentecostes sobre os discípulos foi exatamente o começo da primeira chuva, da chuva temporã. E qual foi o resultado desse derramamento do Espírito Santo ali no dia de Pentecostes? Aqui vem nos dizendo: as boas novas de um Salvador ressuscitado foram levadas até as mais longínquas partes do mundo habitado. A igreja viu conversos vindo para ela de todas as direções. Pessoas que estavam desviadas se converteram novamente. A ambição dos crentes era revelar a semelhança do caráter de Cristo, bem como trabalhar pelo desenvolvimento de seu reino. É exatamente isso que acontece conosco quando nós aceitamos Jesus Cristo, quando nós recebemos o Espírito Santo. Nós somos transformados e passamos a ter um desejo ardente de levar Cristo para outras pessoas, de levar a mensagem de salvação, de levar libertação para outras pessoas. Nós desejamos nos assemelhar mais e mais a Cristo Jesus. E no livro de Atos nós podemos ver quão poderosamente os discípulos foram usados no dia de Pentecostes. Então essa foi a chuva temporã. E a chuva serôdia? A chuva serôdia, ela será ainda mais abundante, ela será ainda mais intensa. Aqui vem nos dizendo: ao se aproximar o fim da ceifa da terra, uma concessão especial de graça espiritual é prometida, a fim de preparar a igreja para a vinda do Filho do Homem. Esse derramamento do Espírito é comparado à precipitação da chuva serôdia. Então, quando ocorrerá o derramamento da chuva serôdia? Próximo à volta de Jesus Cristo, ou seja, uma grande tempestade do Espírito Santo está prestes a cair. O texto aqui continua nos dizendo: antes de os juízos finais de Deus caírem sobre a terra, haverá entre o povo do Senhor tal avivamento da primitiva piedade como não fora testemunhado desde os tempos apostólicos. O Espírito e o poder de Deus serão derramados sobre seus filhos. Então veja, o povo do Senhor, aqueles que hoje buscam realmente, profundamente, as verdades encontradas na palavra de Deus, receberão de maneira intensa o derramamento do Espírito Santo, que é exatamente a chuva serôdia, para terminarem, para findarem a obra de Cristo nessa terra, de proclamar o Evangelho a todas as pessoas. No dia de Pentecostes, nós podemos ver na palavra de Deus que milhares de pessoas se converteram. Por meio de uma pregação, mais de 3.000 se entregavam ao Senhor Jesus. Mas a promessa é que a chuva serôdia será muito mais abundante, será muito mais intensa. E a pergunta que eu faço é: estamos nós nos preparando para isso? Estamos nos preparando para esse glorioso evento? É interessante porque essas duas chuvas, a chuva temporã e a chuva serôdia, elas têm uma aplicação histórica à igreja como um todo, ou seja, a primeira chuva, a chuva temporã que caiu ali no dia de Pentecostes sobre os discípulos, sobre a igreja primitiva, e também a chuva serôdia que irá cair sobre o povo de Deus antes da volta de Jesus a essa terra. Mas essas chuvas, elas também têm uma aplicação a cada cristão individualmente. E o que eu quero dizer com isso? Quando nós somos batizados, quando nós nos entregamos a Jesus Cristo, nós também recebemos essa primeira chuva, a chuva temporã. E a partir do momento que nós passamos a viver esse evangelho em nossas vidas, quanto mais nós vamos aprofundando o nosso relacionamento com Jesus, quanto mais nós dedicamos tempo no estudo da palavra de Deus, a chuva serôdia, ela está disponível também para todos nós, para o nosso amadurecimento espiritual, para a nossa santificação. E essa chuva também, ela nos capacita para pregarmos mais e mais o evangelho, para levarmos a salvação de Jesus Cristo para outras pessoas. Aqui vem nos dizendo: podemos ter recebido uma medida do Espírito de Deus, mas tanto pela oração quanto pela fé, devemos buscar continuamente mais do Espírito. Nunca dá resultado cessarmos os nossos esforços. Ou seja, é um processo, é todos os dias dedicar tempo na presença de Cristo Jesus, é todos os dias buscar contemplar mais e mais a Cristo, para assim nós nos tornarmos mais e mais semelhantes a Ele. Aqui no livro continua nos falando sobre essa necessidade que nós temos de orarmos mais e mais, pedindo a Deus pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida
vida, como os discípulos oraram lá no dia de Pentecostes. E hoje nós precisamos orar ainda mais para que essa promessa da chuva serôdia seja de fato realizada em nossa vida. Aqui vem nos dizendo: a medida do Espírito Santo que recebermos será proporcional à intensidade de nosso desejo, à fé exercida nesse sentido e ao uso que fizermos da luz e do conhecimento que nos forem concedidos. E aqui tem uma frase que vem dizendo: o Senhor quer que o importunemos a esse respeito. Então, de acordo com isso que nós lemos aqui, a primeira pergunta que nós devemos fazer é: o quanto eu tenho desejado receber o Espírito Santo? O quanto que nós temos pedido pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida? Segundo ponto, você tem fé que de fato irá receber o Espírito Santo? Você acredita nessa bênção, nessa promessa feita pelo próprio Jesus Cristo? E a terceira pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos é: tenho usado o conhecimento e a luz que eu já recebi ou tenho guardado isso apenas para mim mesmo? Nós precisamos ser luz neste mundo. Precisamos levar o conhecimento que Deus já nos deu para outras pessoas. Precisamos nos colocar inteiramente à disposição dele, à disposição de Deus, para sermos instrumentos de bênçãos nessa terra. Então nós precisamos buscar todos os dias nos aproximar mais e mais de Cristo, para assim então nós termos uma vida transformada, e precisamos clamar mais pelo derramamento do Espírito Santo em nossa vida. A Bíblia, a palavra de Deus, nos diz que o Senhor ele está mais disposto a nos dar o teu Santo Espírito do que os pais terrenos de darem boas dádivas a seus filhos. Veja o que mais nos é dito aqui nesse livro. Porém, por meio de confissão, humildade, arrependimento e fervorosa oração, devemos chegar às condições estipuladas por Deus em sua promessa para nos conceder sua bênção. Só podemos esperar um reavivamento em resposta à oração. Ou seja, não há como nós recebermos o Espírito Santo se nós não nos lançarmos aos pés de Jesus Cristo, confessando a Ele os nossos pecados e pedindo a Ele para que limpe completamente o nosso ser e o nosso coração. Nós precisamos suplicar ao Pai força para vencer as tentações, precisamos suplicar a Ele que nos transforme, precisamos suplicar a Ele que afaste de nossa vida tudo aquilo que nos afasta dele. Assim como os discípulos buscaram a presença de Deus, assim como os discípulos se uniram em oração e buscaram verdadeiramente a presença do Senhor, o mesmo deve ocorrer conosco, porque não adianta eu pedir o derramamento do Espírito Santo se eu não estou disposta a ter uma vida transformada por Jesus Cristo, se eu não estou disposta a abandonar os meus pecados, aquilo que tem me afastado de Deus. Para nós recebermos de forma abundante e completa o derramamento do Espírito Santo, é necessário um preparo. Aqui vem nos dizendo: quando os fiéis tiverem a presença permanente de Cristo em seu coração, quando estiver morto todo o egoísmo, quando não houver mais rivalidade, nenhuma contenda pela supremacia, quando existir unidade, quando eles se santificarem, de maneira que o amor de uns pelos outros seja visto e sentido, então as chuvas da graça do Espírito Santo virão tão seguramente sobre eles, como é certo que a promessa de Deus não faltará em nenhum detalhe. Ou seja, como eu disse, não é apenas pedir pelo derramamento do Espírito Santo, mas é resolver aquilo que precisa ser resolvido. É abandonar o que precisa ser abandonado. Devemos diariamente fazer a seguinte reflexão: o que em minha vida pode me impedir de receber o derramamento do Espírito Santo? Como nós lemos aqui, vem nos dizendo que a chuva serôdia ela só será derramada quando a igreja, quando o povo fiel e verdadeiro do Senhor deixar de lado toda rivalidade, deixar de lado toda contenda, deixar de lado todo espírito de supremacia. É necessário uma verdadeira e completa união, como ocorreu com os discípulos. Aqui nos diz mais: a conversão genuína é uma mudança do egoísmo para sentimentos santificados para com Deus e uns pelos outros. É necessário clamar constantemente ao Senhor que tire todo o egoísmo que existe dentro do nosso coração. E aqui no livro também vem falando sobre a necessidade de haver uma entrega total e não pela metade ao Senhor Jesus. Veja o que nos diz:
O verdadeiro cristão mantém as janelas do coração abertas em direção ao céu. Ele vive em comunhão com Cristo. Sua vontade está de acordo com a vontade de Cristo. Seu mais elevado desejo é tornar-se cada vez mais semelhante a Jesus. O fato é que não há como servir a dois senhores, não há como servir a Cristo e o mundo ao mesmo tempo. Então, para nós recebermos o Espírito Santo, é necessário nos decidir ao lado de Jesus Cristo todos os dias, em todos os momentos, custe o que custar. Aqui vem nos dizendo mais. Vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda tentação, orgulho, egoísmo, amor ao mundo e sobre toda má palavra e ação. Se todas essas coisas não forem removidas da nossa vida, isso sem dúvida nos impedirá de receber o derramamento do Espírito Santo. Amor ao mundo, ódio, egoísmo, inveja, todas essas coisas devem ser urgentemente removidas, arrancadas do nosso coração. E como que nós conseguimos tirar tudo isso da nossa vida? Nos aproximando mais e mais de Jesus Cristo, buscando ter um caráter mais e mais semelhante ao dele. Agora veja, por que receber a chuva serôdia? Para nós sermos transformados, para nós passarmos por uma completa santificação, por um reavivamento e também para nós sermos usados de forma intensa e poderosa para levarmos as boas novas, a salvação para outras pessoas, para proclamarmos a última advertência de Deus ao mundo. Então é claro que Cristo, ele aguarda ansiosamente o momento para poder derramar o teu Santo Espírito sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Aqui vem nos dizendo, quando tivermos uma consagração completa de todo o coração ao serviço de Cristo, Deus reconhecerá esse fato por meio de um derramamento sem medida de seu Espírito. Mas agora preste atenção. Mas isso não acontecerá enquanto a maior parte dos membros da igreja não se tornar cooperadores de Deus. E diante disso, a pergunta que eu te faço é: você tem sido um cooperador de Deus? Você tem sido luz nesse mundo de pecados? Tem testemunhado por meio da sua vida? Tem permanecido firme ao lado do Senhor Jesus, mesmo diante das impurezas e pressões deste mundo? Você tem trabalhado na seara do Senhor pregando o Evangelho? É necessário que o povo de Deus, que a igreja do Senhor, se coloque inteiramente à disposição do Pai para cumprir a ordem que Ele nos deu de pregar o Evangelho a todas as pessoas. Que venhamos nos preparar dia após dia para esse evento glorioso. Que venhamos pedir a Deus que de fato purifique o nosso coração, transforme os nossos desejos, transforme toda a nossa vida. Que venhamos nos colocar nas mãos de Deus para sermos de fato seus colaboradores. Nós precisamos entender que se nós não fizermos a nossa parte, buscando uma purificação, buscando uma transformação, nós seremos achados em falta. E, infelizmente, nem todos aqueles que se dizem fazer parte do povo do Senhor, de fato receberão a chuva serôdia. O livro aqui nos diz mais: temos esperança de ver toda a igreja reavivada? Esse tempo nunca chegará. Há na igreja pessoas não convertidas e que não se unirão para orar de forma determinada e intensa. Precisamos entrar na obra individualmente, precisamos orar mais e falar menos. Infelizmente, nem todos que estão na igreja de fato estão convertidos. Nem todos que estão na igreja de fato buscarão se unir em fervorosa oração pedindo pelo derramamento do Espírito Santo. E que pela graça e misericórdia de Deus nós venhamos fazer parte daquele grupo que receberá a chuva serôdia. Aqui nos diz mais: aqueles que não fazem firmes esforços, mas esperam simplesmente que o Espírito Santo os force a ação, perecerão em trevas. Não devemos ficar ociosos, sem fazer nada na obra de Deus. E eu finalizo com uma frase que vem dizendo assim: só os que estiverem vivendo de acordo com a luz que têm recebido poderão receber maior luz. Essa é uma mensagem do Senhor para você. Então, por favor, não ignore essa mensagem. Mas hoje se decida colocar inteiramente nas mãos do Pai. Se coloque à disposição dele para ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. Se coloque à disposição dele para ser luz nesse mundo de trevas. Se aproxime verdadeiramente do Pai e se prepare em nome de Jesus para receber o poderoso derramamento do Espírito Santo em sua vida. Então esse foi o estudo de hoje, eu espero que você tenha compreendido. Caso tenha ficado alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, e se você também tiver um pedido de oração, pode colocar aqui nos comentários que eu estarei orando por você. Eu aguardo você para o próximo estudo, você não pode perder. Que Deus te abençoe muito e nunca se esqueça, seja luz na vida das pessoas.